Olá designers, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com mais uma aula no Olhar 2.0 para te ensinar algo que realmente vai destravar as suas vendas em 2024. Eu estou falando de eu trazer aqui para vocês hoje 7 chaves que vão definitivamente abrir portas no seu negócio, na sua empresa em 2024. Independente se você está começando agora, se você já é experiente na área, as 7 chaves que eu vou falar aqui para você hoje, elas servem para todos os tipos de designers gráficos, digitais, social media, profissional do marketing, não importa. Se você tem uma agência de marketing digital, está começando agora ou quer ter uma empresa como essa, fica comigo porque essas 7 chaves vai destravar as suas vendas aí no seu negócio. Além das 7 chaves, eu vou te dar um bônus extra nessa aula. Eu vou te apresentar os top 3 serviços que um designer gráfico digital pode vender para explodir em 2024. Então fica comigo, porque eu tenho 7 chaves para te entregar e mais o top 3 dos serviços que eu mais vendi aqui na minha agência, eu quero compartilhar com vocês. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, muito prazer. Eu sou Adenilson Albuquerque, eu sou especialista em marketing de resultados, sou formado em marketing digital, eu sou fundador da empresa iSoluções em Marketing, também fundador aqui e criador do canal Olhar 2.0, onde eu ensino designers gráficos digitais, social media, profissionais da área do marketing a captar clientes e faturar acima de R$10 mil por mês com seus trabalhos, mesmo que você seja iniciante na área. Então, muito prazer, seja sempre bem-vindo. Aqui no YouTube tem um canal repleto de aulas gratuitas para vocês assistirem. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo e você se tornar um seguidor, uma pessoa que acompanha, um interessado no canal Olhar 2.0. Então já clica, ativa o sininho de notificação e vamos em frente porque tem muito conteúdo bacana. Então eu vou falar de chaves hoje, ou seja, as 7 chaves que vão destravar suas vendas. Designer, entenda uma coisa, uma chave serve para abrir uma porta. Chave errada, na porta errada, não abre. Então não adianta eu te dar aqui 10 chaves, 20 chaves, 1 milhão de chaves, se você não tiver a porta para abrir certa. Tem que ser a chave certa na porta certa. E por isso eu quero que você preste atenção nessa aula, porque eu vou te dar as 7 chaves que vão te destravar para abrir 7 portas específicas. A Denilson só tem 7 portas no negócio? Não, tem milhares de portas. Eu estou trabalhando na área de marketing desde 1998. Muitos de vocês nasceram depois dessa data. Eu vi acontecer 1000 coisas, ou seja, eu vi 1000 portas na minha frente e fui abrindo uma por uma. Vão surgir novas portas, mas eu vou te trazer aqui hoje as 7 principais, as mais importantes para quem está nesse mercado para destravar suas vendas. Então, gente, chave certa, porta certa. Preste atenção porque eu vou te entregar as 7 chaves falando de cada porta que você vai ter que abrir. Combinado? Então vamos lá para o conteúdo que está incrível. Chave número 1, definir o que irá vender. Se você não tem serviços definidos, você vai gerar dúvidas no seu cliente, ou melhor, no seu futuro cliente. Ele não vai comprar de você algo que ele não sabe o que é, de que forma funciona. Então você precisa dar nome ao seu produto, você precisa ser criativo, você precisa criar um serviço que você vai dizer para o seu cliente: olha, eu venho aqui na sua empresa e eu resolvo isso, isso e isso com uma ferramenta que eu criei, que eu desenvolvi, com um método que eu sei fazer, usando isso, usando aquilo. Você tem que ser criativo e você definir o que você vai vender para o seu cliente. Eu sempre falo aqui no Olhar 2.0 que o melhor serviço para você vender para o seu cliente é um pacote de serviços, porque aí você inclui vários serviços dentro desse pacote, você vai ter muito mais chance de alcançar resultados para o seu cliente, ele vai ficar muito mais satisfeito e você vai faturar muito mais alto com isso. Então invista em criar um pacote para o seu cliente, porque isso é um serviço recorrente. Ele vai te pagar todos os meses para ter de novo esse pacote e gerar mais resultados para a empresa dele. Então entenda que se você não definir bem o seu serviço, aquilo que você vai entregar para o seu cliente, ele não vai ter interesse em comprar nada de você. Se você prometeu para ele que vai criar um site, execute um site. Se você prometeu para ele que vai cuidar da rede social dele, faça isso com vontade, com dedicação, para que seu cliente sinta-se abraçado por você que é designer, talvez gráfico, digital, social media. Você aplicando essa chave número 1, você vai definir o que você vai vender para o seu cliente, ele vai te pagar todos os meses e a parceria está formada. Você acabou de conquistar um cliente recorrente que todos os meses ele vai querer de novo esse mesmo pacote de serviços, porque você está
fazendo algo diferente pelo negócio dele, você está elevando o número de vendas dele, você está criando na empresa dele uma nova visão por parte do consumidor final, que vai olhar para a empresa dele com novos olhares, com uma nova perspectiva, porque agora você está fazendo o quê? Você está colocando marketing, está colocando artes novas, está colocando um novo layout, talvez. Muita coisa pode acontecer quando você começa essas mudanças na empresa do seu cliente. Então, definitivamente, chave número 1, defina o que você quer vender para o seu cliente, e aí ele vai também decidir por comprar de você, ok? Chave número 2, ser profissional. Designer, entenda que o seu cliente não gosta de comprar de uma outra pessoa, ele gosta de comprar de uma empresa, porque ele tem uma empresa. Então, o que você deve fazer? Ser profissional, se apresentar como profissional, se comportar como profissional, ter atitudes de profissional, entender do negócio do seu cliente, para que o seu suporte seja verdadeiramente profissional, para que ele se sinta abraçado pelo seu profissionalismo. Assim ele vai comprar muito mais serviços de você e você com certeza vai ultrapassar a barreira dos R$10.000 por mês com seus trabalhos gráficos digitais, social media, de marketing. Então, independente de como você trabalha, de como você atua, o importante é você trazer profissionalismo, trazer essa identidade visual de um profissional. Você trabalha com isso, você tem que se comportar como, você tem que ter pelo menos uma logo da sua empresa. Ah, Denilson, mas eu não tenho CNPJ. Não tem problema. Comece sem o CNPJ no primeiro momento, depois você já pode fazer uma MEI, você pode depois ter uma microempresa, você pode ir crescendo aos poucos, mas comece pelo menos com o nome de uma empresa, não João, Maria Designer, nada com Adenilson Designer, não. A não ser que esse seja o nome da sua empresa, comece com o nome de uma empresa, para que a pessoa que vai comprar o serviço de você, o seu futuro cliente, ele olhe para você como uma empresa, te enxergue como profissional. Sabe por que acontece? Quando você se posiciona como João que faz artes, como a Maria que faz sites, você está concorrendo com o sobrinho, com o neto desse empresário. Porque ele também faz, o neto dele também faz. Mas não é isso. Quando você tem o nome de uma empresa, o seu cliente já te vê com outros olhos. Olha, eu sou o João, eu sou da empresa Revolução Design. Opa, já é uma outra história. Você já tem um nome. Você chega lá, eu sou a Maria e eu sou a proprietária da MP Sites. Olha só, você já começa a ter um nome. Você tem uma empresa, você tem um nome físico e um nome jurídico. Ah, Denilson, mas mesmo sem CNPJ? Mesmo sem CNPJ. Primeiro ponto, nome, identidade visual. A sua logo, a sua identidade visual. Depois, você vai, aos poucos, conquistando novos clientes, vai ter dinheiro em caixa, vai fazer uma MEI, vai começar a ser uma empresa de verdade, legalizada, depois você passa a uma microempresa e vai seguindo. Converse com um contador, que ele vai te orientar sobre tudo isso. Mas o importante é você ser o quê? Profissional. Chave 2, ser profissional. Se comporte como profissional, tenha postura de profissional, fale como profissional. E eu quero que você anote algo muito importante. Você precisa ter aparência, conversa, conhecimento e soluções de um profissional. Anotou? Esse é o segredo, essa é a receita para funcionar essa chave do ser profissional, ok? Chave número 3, estude muito. Você precisa estudar principalmente o mercado que você está atuando, o nosso mercado, o meu e o teu. Você tem que estudar o mercado do seu cliente, onde que ele está atuando. Vou pegar um exemplo prático para você ir entendendo essa porta que tem que abrir. O mercado do seu cliente, ele tem um mercado de pet shop. Aí você tem que entender que tipo de animais ele atende. Ele atende, por exemplo, gato e cachorro ou atende algum outro tipo de animal? Você tem que entender o mercado dele. Por que é importante, Adenilson? Porque às vezes tem pet shops que não são especializados em um determinado tipo de animal. Por exemplo, eu tenho, você de vez em quando escuta aqui um piu, piu, piu. Nós temos aqui em casa uma calopsita. Ela entra aqui no meu home office, ela conversa comigo, às vezes ela sobe aqui na minha perna, fica caminhando por aqui, vai dar uma volta, ela está aqui dentro de casa. Ela está rodando por aqui. Essa calopsita sofreu um acidente um tempo atrás e ela fraturou uma perninha. O que aconteceu? A gente correu para o veterinário, para um pet shop lá que atende, né, que tem clínica veterinária, porque lá tinha um especialista em aves. E vocês não têm noção o que aconteceu. Ela ela andou de atadura durante um período porque estava com a patinha quebrada. Foi feito raio-x, foi feita a cirurgia nela, a patinha quebrou, caiu um negócio nela lá e acabou fraturando a perninha da calopsita. O que acontece com tudo isso? Nós procuramos a empresa certa.
Se você está fazendo a divulgação, o marketing, o social media desse lugar que tem esse veterinário especialista em calopsita, em aves, você deve divulgar isso. Olha como é importante. Eu precisava de alguém. Eu conhecia alguém que fazia esse serviço na minha cidade, mas e quem não sabe? Tem que divulgar. Você precisa divulgar. Então, entenda que estudar o mercado do seu cliente é tipo isso. O pet shop atende que tipo de animal? Aí esse pet shop, ele faz o quê? Banho, tosse, hidratação? Ele vende remédio? Ele tem clínica veterinária? Ele tem internação? Ele tem creche? Esse pet shop vende ração, vende petisco? O que essa loja faz? Tudo isso você tem que saber, você tem que estudar esse cliente. Além disso, você tem que estudar o quê? O consumidor final, que é o cliente do seu cliente. Você precisa estudar muito, chave número 3, estude muito. O cliente do seu cliente, que é o consumidor final. Você precisa entender quem é que compra. Quem é que entra na loja do seu cliente? Quem é que entra na empresa do seu cliente? Quando você entende qual é o tipo de público que está entrando lá, você consegue ser muito mais assertivo nas estratégias, nas ações daquilo que você vai fazer. Imagina você criar um site, criar um pacote de artes digitais para rede social, criar panfleto, criar um outdoor, design gráfico, e não saber nada disso. Você precisa saber disso, você precisa entender isso. Por isso essa chave é tão importante. Chave número 3, estude muito. O quê? Primeiro, o nosso mercado, que é o quê? Você entender o que nós podemos vender para os nossos clientes. Depois, estudar o quê? O mercado do seu cliente, estudar o que ele vende, estudar como é que funciona o mercado dele. E depois, o cliente do cliente, que é o consumidor final. Então, essa chave abre a porta de você estudar e destravar tudo isso. Chave número 4, se conecte. Olha só uma definição que eu vou trazer aqui para você. Eu quero que você anote aí. Conexão é igual a networking, que é igual a conhecer novas pessoas, ou seja, encontrar os seus futuros clientes. E isso vai mudar o seu jogo. Quando você se conecta, quando você conhece novas pessoas, quando você está ouvindo pessoas novas e falando com pessoas novas, é uma reciclagem de pessoas, é uma reciclagem de futuros potenciais clientes para o seu negócio. Então vale muito você investir tempo e dinheiro para se conectar com novas pessoas. Adriano, mas tem que pagar? Às vezes tem. Você vai num evento de empresários, por exemplo, que é uma palestra, custava R$100 a entrada. Ah, não vou R$100 para ouvir aquele palestrante. Bobagem. Você não vai lá para ouvir o palestrante. Você vai chegar muito antes e vai ser o último a ir embora. Você vai fazer o quê? Você vai se conectar com pessoas que estão nessa palestra. Porque está cheio de quê lá? Empresários. Você vai distribuir cartão para todo mundo. Você tem que ser esperto. Lá estão os teus futuros clientes, lá estão as pessoas que vão te levar ao próximo nível de faturamento dentro do seu negócio. Você quer destravar? Pega essa chave, se conecta. Qual é a porta? Conectar com novas pessoas. E aí tem um grande segredo que eu quero contar para você. Não basta apenas conversar com essas pessoas. Você precisa ter assuntos relevantes que elas se interessem. Por isso, é importante ler bastante. É importante estar atualizado, é importante você estar como um profissional. Lembra da chave número 2, ser profissional? Nesse encontro, nessa conexão agora da chave 4, é você se conectar com pessoas, você tem que usar de profissionalismo, você tem que ser mais profissional para se apresentar para essas pessoas, para estar no ambiente dessas pessoas. E outra coisa, estar em novos ambientes vai te fazer conectar com novas pessoas, porque se você for sempre no mesmo lugar, você vai ver que sempre estão lá as mesmas pessoas. Você precisa se conectar com novas pessoas, pessoas diferentes, que vão te levar a um nível superior. Então essa conexão, essa chave da conexão é o network, é o contato com pessoas. Funciona quando você sai do seu ambiente atual e vai para um novo ambiente. Vai para uma nova zona, uma nova área, um novo perímetro que você não estava circulando. E aí muda completamente o tipo de pessoas e aí vem uma série de novos clientes em potencial para que você possa vender os seus serviços e aquilo que eu sempre falo, faturar muito mais que 10 mil por mês com os seus trabalhos aí, mesmo que você seja iniciante. Chave número 5, mergulhe nas ferramentas. Adenilson, o que significa isso? Escolha o software que você vai trabalhar. Definiu o software que você vai trabalhar? Agora é hora de mergulhar nas ferramentas desse software. Você precisa entender de forma muito clara e objetiva as ferramentas básicas. Tem que estar muito nítido na tua frente, não pode estar embaçado, não pode estar desfocado. Você tem que estar focado
nas ferramentas do software que você vai utilizar. Adenilson, qual o melhor software? Essa pergunta vem sempre. Eu utilizo CorelDRAW, Photoshop e Illustrator. Ah, mas eu utilizo outro software. Tudo bem. Ele atende a sua necessidade? Ele te faz crescer? Ele te faz vender mais? Ele te gera produtividade? Ai não, ele está meio trancado. Você precisa mudar. Você precisa provar, testar novos softwares. Por exemplo, eu testei CorelDRAW há muitos anos atrás e gostei muito. Testei Photoshop, gostei também. Testei Illustrator, gostei também. E aí o que eu decidi? Hoje eu trabalho basicamente, aí 90% do meu trabalho é CorelDRAW e alguma coisa de Photoshop e o Illustrator muito pouco. Então dos 3 softwares que eu tenho instalado na minha máquina, eu optei por trabalhar com CorelDRAW porque ele me dá muito mais velocidade naquilo que eu executo para o meu cliente, nos tipos de trabalhos que eu faço. Ele é versátil porque ele me entrega tanto o trabalho digital quanto o gráfico. Então eu opto por usar CorelDRAW por isso. Sempre uso o software original e te aconselho a nunca entrar em softwares pirata. Eles têm vários problemas. Dentre eles, algumas gráficas não aceitam um arquivo gerado em um Corel pirata, porque tem como rastrear. Então fique muito atento a isso. Você pode passar uma grande vergonha diante do seu cliente, porque você vai produzir um material em software pirata e vai chegar lá na gráfica, a gráfica vai devolver o material porque ela não vai aceitar. Então eu quero te trazer que você tem que mergulhar na ferramenta daquele software que você usa. Por exemplo, o CorelDRAW eu conheço praticamente todas as ferramentas dele, porque eu trabalho há muitos anos com ele. Photoshop eu conheço também todas as ferramentas do Photoshop. Adeus, mas você sabe fazer tudo em Photoshop? Tem coisa que se eu parar eu consigo descobrir onde é que está, porque não é uma coisa que eu uso todo dia. É como você, por exemplo, você foi uma vez a São Paulo, você mora em Porto Alegre, foi uma vez a São Paulo. Você não vai gravar tudo, mas você sabe onde fica, você tem noção da cidade. Você vai 10 vezes a São Paulo, já fica diferente. Agora você mora 5 anos em São Paulo, muda completamente o jogo. Eu moro no CorelDRAW, mudou o jogo. E eu visito frequentemente o Photoshop. E Illustrator eu fui lá algumas vezes. Então só para você entender essa analogia do quão distante você vai ficar das ferramentas é conforme o uso. Mas se eu não utilizo, tá tudo bem. Se eu não sinto falta do software, tá tudo bem. A questão do designer é que não tem certo e errado. Tem gente que não, você tem que sair desse software e vir para o outro. Testa primeiro. Não faça loucura. Que talvez aquilo que alguém disse que é o melhor do planeta pode não ser o melhor para você. Já um colega meu me falou, Adenilson, cara, vai pro Illustrator. Eu fui na época, instalei, testei. Eu tenho Illustrator, tenho todo... Como eu assino o CorelDRAW e eu assino o pacote da Adobe, que detém direito ali a Photoshop, a edição de vídeo que é o Premiere e o After Effects, que eu sei trabalhar também, vem Illustrator também. Ele tá ali, tá instalado, tá tudo certinho. Mas não é um software que eu utilizo todos os dias. Eu vou te falar quando que eu mais utilizo o Illustrator. Quando vem um arquivo para mim em Illustrator e aí eu preciso fazer uma conversão de repente para entrar em CorelDRAW. Se não está abrindo em Corel. Só isso que eu utilizo. Basicamente é isso. Então não é o meu software de conforto, não é meu software que eu parei para estudar e eu estou muito rápido, muito ágil no CorelDRAW. Então não vou trocar por enquanto porque está atendendo a minha necessidade. E é essa a dica que eu quero te dar. Essa chave de você mergulhar nas ferramentas significa o quê? Mergulhe na ferramenta do software que você utiliza. Não adianta você saber um pouquinho de cada, saiba bastante de um, que aí você vai poder mergulhar. O mergulhar é você mergulhar, não é colocar a cabeça na água, é mergulhar e você entender as ferramentas. Quanto mais você entender das ferramentas, melhor vai ser o resultado para o seu cliente, vai ficar mais atrativa a arte que você vai criar para ele, porque você tem as ferramentas na mão para fazer. E tudo aquilo que seu cérebro, a sua mente pensar em fazer, você sabe como executar porque você tem ferramentas na mão. O maior desafio é você abrir um software que você não conhece muito bem e você pensar assim, eu queria fazer tal coisa. E você não sabe como fazer. Ah, isso é triste. Isso te atrapalha, isso te dá um desânimo. Então não faça isso. Segue o conselho, segue a dica que eu estou te dando aqui de você aplicar energia em um dos softwares primeiro, aprender as ferramentas dele, depois você vai para o segundo, para o terceiro, não tem problema trabalhar com 3, 4, mas aprenda um de cada vez e entregue arte de qualidade com resultado para o seu cliente, ok? Antes de ir para a próxima chave, eu quero deixar uma frase para você, eu quero que você anote aí. Quem aprende não depende. Por isso é importante você aprender a trabalhar com as ferramentas do software. Se você não conhece, se você não sabe, essa frase faz todo sentido. Você vai ter que pagar para alguém fazer. Então, quem aprende não depende. Você quer fazer o serviço, quer entregar com qualidade para o seu cliente, aprenda a trabalhar com as ferramentas desse software. Agora sim, chave de número 6 para nós abrirmos mais uma porta para destravar as suas vendas em 2024. Vem comigo. Inspiração diária.
Primeiro, o que é inspiração, o que é diário? Ah, Denilson, eu sei o que significa as duas. Calma, designer, eu vou traduzir de uma forma que você ainda não ouviu. Inspiração é você olhar, perceber, analisar, mentalizar, inspirou e fez a sua forma inspirado naquilo. Copiar é outra coisa. Ah, eu vi uma logo da Coca-Cola e fiz uma para o meu cliente, ficou quase igual. Você colou a logo da Coca-Cola. Você fez lá um Ctrl+C, Ctrl+V. Você tem que se inspirar. Copiar e colar, clonar, duplicar, é colocar a mão. Você não coloca a mão, você só cheira. Inspiração é cheirar. Sentir o aroma sem tocar e fazer do seu jeito. Isso é inspiração. E a palavra diária? Porque tem que ser todo santo dia. Ah, Denilson, pode ser de vez em quando? Não, todo santo dia. Você tem que se inspirar em alguma coisa todo santo dia. Eu vou na rua, vou no shopping, vejo outdoor no centro, viajo, vejo placas outdoor na rodovia, chego no aeroporto, decolo, pouso, aeroportos diferentes, regiões diferentes, destinos diferentes, fico cheirando o tempo todo, me inspirando com coisas boas e coisas que cheiro ruim, eu não faria desse jeito, mas você mentalizou que aquilo não é legal. Quando você for fazer, você, esse cheiro eu não quero, porque não é uma boa inspiração. Pegou essa? Cheiro agradável, inspiração boa. Tem inspiração que dói, que o cheiro é horrível. Você olha assim, que? Fizeram desse jeito? Esse outdoor foi feito assim? Essa fachada dessa loja? Esse site desse jeito? Ele tem um cheiro ruim, o site, porque não tem boa inspiração, não inspira bem. Então preste muita atenção nisso. Faça o melhor que você puder para o seu cliente, baseado em boas inspirações. Eu diria ainda, e quiser anotar, vale muito. Inspiração é um atalho para bons resultados. Porque se quem não se inspira e fica só tirando dentro da mente o que não tem, daqui a pouco começa a não sair o que não tem. Você precisa colocar para dentro para poder sair. Leitura abre entendimento. Ver coisas diferentes de outros segmentos abre teu entendimento. Ah, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Essa seleção de não gosto é muito coisa de adolescente. Ele não gosta de nada, ele gosta só dele. E às vezes nem dele ele gosta. Mas você tem que entender que um ser humano adulto precisa abrir os olhos. Quanto mais você abrir, quanto mais coisas você gostar, melhor vai ser para o seu negócio. Quanto mais você provar, quanto mais você sentir o aroma, sentir a inspiração, melhor vai ser para você, para o seu cliente. E eu resumo então essa inspiração diária em você olhar para alguma coisa, se inspirar, melhorar, aprimorar essa ideia e materializar para o seu cliente, gerando resultados para ele. É isso que tem que fazer. Essa chave abre essa porta e destrava as suas vendas, porque seu cliente vai de verdade te olhar com bons olhos, porque você trouxe algo de resultado para ele. Chave de número 7. Execução impecável. De nada adianta você executar com maestria, com extrema facilidade as 6 chaves que eu passei e nessa 7ª você pisar na bola, você escorregar na casca de banana. Entenda que seu cliente espera de você os melhores resultados. E o consumidor do outro lado quer uma arte que atrai os olhos dele, quer um site bonito, quer uma logo bonita, quer um outdoor bonito, quer um panfleto bonito, quer um catálogo de produtos atraente. Bonito, atraente, fácil, rápido. São palavras-chave, já que eu estou falando de chave, para o consumidor final, que é o cliente do nosso cliente. Essas palavras, elas são essenciais para que funcione tudo isso que eu estou falando. Então, gente, a 7ª chave, execução impecável, ela vai abrir uma grande porta, porque você já está trazendo essas outras 6 chaves, abrindo essas outras 6 portas, e agora é um arremate. Digamos que a maior de todas as portas, quando você abriu as menores, chegou numa grande agora, que é a execução. A execução e a entrega para o seu cliente tem que ser impecável. Faça o melhor a cada dia. Faça o melhor. Ah, Denilson, estou cansado. Diminua a tua carga horária. Ah, Denilson, eu não aguento mais. Troca de profissão. Faça com excelência, faça com amor, faça com carinho aquilo que você está fazendo. Seu cliente vai perceber isso. Seu cliente vai notar que você está fazendo algo muito legal para ele. Isso é algo que eu não abro mão de entregar resultados para o meu cliente.
buscar o máximo. Tem cliente que não entende, tem cliente que quer sair, tem cliente que quer mudar, tá tudo bem. Mas eu fiz o meu melhor, eu fiz o máximo que eu consegui, para trazer resultados para ele ficar contente com aquilo que eu estou fazendo. Faça você também, pega essa dica aí que vale ouro. Antes de nós irmos para o nosso top 3 serviços, eu quero fazer duas coisas. A primeira é revisar com você nossas 7 chaves para ficar gravada aí no seu cérebro, ok? Chave número 1, definir quem irá vender. Chave número 2, ser profissional. Chave número 3, estude muito. Chave número 4, se conecte. Chave número 5, mergulhe nas ferramentas. Chave número 6, inspiração diária. E chave número 7, execução impecável. Revisadas essas 7 chaves, eu quero te fazer agora o segundo pedido. Se você chegou até aqui nessa aula que você gostou, então ó, like pra mim aí, vai me ajudar demais. O YouTube vai entender que você gostou e que é relevante e vai entregar para mais pessoas que estão aqui, de repente, pela internet e que não ouviram esse conteúdo tão legal, que eu fiz com tanto carinho, de forma gratuita para você. Então não custa nada, 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 nada. Dá um like pra mim aqui embaixo. Manda teu comentário, não esquece de se inscrever nesse canal, ativa a notificação aqui para você receber e saber quando o Adenilson coloca novas aulas. Quando você mandar um comentário para mim, eu vou fazer o possível para responder o mais rápido possível e eu gostaria muito de, a cada comentário relevante, que mais pessoas estão interessadas em saber, eu gravar uma aula para te ajudar sobre isso. E se isso acontecer, eu vou citar teu nome, vou fazer o possível para te ajudar, tá bom? Tô do teu lado, não tô te cobrando nada. Estou aqui para realmente te ajudar a você saber o que vender, como vender e para quem vender. Você descobriu como vender o seu serviço? Opa! Para quem vender? Melhor ainda, tenho clientes. E o que vender? Porque de nada adianta saber como e para quem e não saber o que você vai vender. Então esse tripé que eu falo tanto aqui no Olhar 2.0, que é a essência do Olhar 2.0, ela está aqui funcionando todos os dias, é só você me perguntar. Adenilson, eu tenho dúvida, quero saber tal assunto. Manda para mim que eu vou te ajudar, tá bem? Vamos então para o nosso top 3 serviços? Vamos lá então. Top 3 serviços que um designer pode vender para explodir em vendas em 2024. Primeiro, criação de artes para redes sociais. Adenilson, você sempre fala disso? Sim, é um recordista de vendas na minha agência. As empresas, as pequenas empresas, os médios negócios precisam muito de alguém que crie artes para fazer o que? Barulho na internet. Facebook, LinkedIn, Instagram. Eles precisam, e você está aí para fazer isso, você está aí para criar essas artes. Esse serviço vende muito, por quê? Porque vende todos os meses. Você vai ser inteligente, vai pegar as ideias aqui do Olhar 2.0, tudo aquilo que o Adenilson está ensinando para você, e você vai aplicar, criando um pacote recorrente todo mês, um pacote de tantas artes, 30, 60, 15 artes por mês para o seu cliente, para que ele possa ter movimentação na rede social dele. Ele vai ter resultados e vai te agradecer por isso e vai ficar recorrente com você por muito tempo, porque você está entregando o quê? Um material de qualidade para ele. Segundo top 3 serviços, criação de sites. Sim, designer, muitas empresas ainda não têm site ou ainda tem um site velho e desatualizado. Velho e desatualizado não combina, tem que ser novo e atualizado. Então você precisa vender para o seu cliente um site para ele, porque ele está precisando. Dá uma olhada no site do seu cliente. Vai visitar um cliente novo, já olha o site dele, que muitas vezes não tem, está fora do ar, está desconfigurado, está torto, está ruim. Faz um novo para ele. Ele vai também te agradecer. É um serviço legal de você vender. Adenilson, eu não sei fazer site, eu não gosto de fazer site. Beleza, eu estou falando para você vender, não estou falando para você fazer. Você pode vender para o seu cliente e terceirizar para alguém fazer. E aí o dinheiro entra no seu caixa igual. Você vai ganhar uma fatia por ter feito essa transação. Seja esperto. Tem aí os olhos recalibrados com uma versão 2.0 que você vai ganhar muito dinheiro. Você vai ultrapassar a barreira dos 10 mil por mês com as minhas dicas. Terceiro top 3 serviços de hoje, criação de catálogo de produtos. Aqui serve para designer gráfico e digital. Por quê? Você pode fazer um catálogo de produtos gráfico para o seu cliente, imprimir na gráfica e distribuir, ou para o vendedor dele vender. E você pode ter o catálogo na versão digital em PDF, para ele disparar para os futuros clientes dele. As duas formas, os dois formatos funcionam muito bem. E você, designer gráfico digital, vende porque esse produto é muito legal de vender e o valor é muito bom. Eu cheguei a vender catálogo já por mais de 6 mil reais. Por quê? Porque tinha uma complexidade na execução dele. Então você pode vender um catálogo de serviço aí a partir de R$1.000 e chegar a passar de 6 mil. Então, novamente, o que vender?
catálogo de produtos. Seus clientes precisam de catálogos para divulgar o que eles querem vender para os clientes deles. Então, pega essa dica aí, ó, top 3, criação de artes para redes sociais, criação de sites e criação de catálogos de produtos. Com isso, o Adenilson encerra essa aula de hoje, deixando um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.